Fala pessoal, tudo bem? Você sabe por que quando a gente reduz o fluxo do chuveiro, a gente diminui, a água fica mais quentinha? Vamos ver isso na nossa aula de hoje. Bom pessoal, voltamos. Para a gente compreender como o chuveiro funciona, como ele aquece a água, vamos estudar dentro de calorimetria a quantidade de calor sensível. E para começar, vamos relembrar o conceito de calor. Aqui está um corpinho, e a gente sabe que esse corpinho ele pode receber calor ou liberar. Caso ele receba calor, uma certa quantidade de calor, que é representada pela letra Q, significa que ele pode sofrer um aquecimento. Essa energia recebida serviu para aquecer o corpo, ou seja, aumentar a sua temperatura. Outra coisa que pode acontecer com ele, quando ele aquece, é dilatar, que a gente chama de dilatação térmica. Mas tem uma outra coisinha que pode acontecer com ele sem ser o aquecimento, que é mudar de estado. Mudar de estado. Mas, professor, como assim mudar de estado? Ele sair, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o estado vapor, e assim por diante. Então, quando esse corpo recebe calor, perceba que pode acontecer o aquecimento, pode acontecer a mudança de estado e pode acontecer dele dilatar. Outra coisa que pode acontecer é se ele libera calor. Em vez de receber, ele libera, ele perde calor. Aí, se ele perder calor, ele pode ser resfriado, acontecer o resfriamento. A sua temperatura diminui. Outra coisa que pode acontecer também é mudar de estado, só que o processo é inverso. Em vez dele ir do líquido para o vapor, ele vai do vapor para o líquido e do líquido para o sólido. Uma dessas coisas podem acontecer. E outra coisa, em vez de dilatar, ele pode contrair, sofrer uma contração. Beleza? Na aula de hoje, o que a gente vai estudar? É a parte quando o calor é recebido ou liberado do corpo e ele sofre ou aquecimento ou resfriamento, dependendo da situação. E quando o calor faz o corpinho aquecer ou resfriar, ele tem um nome específico, chamado quantidade de calor sensível. Portanto, é muito importante frisar que essa letra Q, ela tem um significado, chama quantidade de calor. Para essa quantidade de calor ser chamada de quantidade de calor sensível, o corpinho, quando ele recebe ou ele libera calor, tem que a sua temperatura alterar sem mudar de estado. Mudar de estado. Portanto, toda vez que esse corpinho, ao receber ou perder calor e a sua temperatura muda e ele não tem mudança de estado, você pode chamar essa quantidade de calor aqui de quantidade de calor sensível. Mas, professor, como que a gente calcula essa quantidade de calor sensível? É da seguinte maneira. O Q, aí vamos pensar o seguinte, esse Q, essa quantidade de calor, vamos pegar um pequeno exemplo. Vamos pegar uma panela com água lá dentro. E eu forneço uma certa quantidade de calor para essa panela. E a água aquece. Vamos supor que eu forneça a mesma quantidade de calor agora para uma piscina com água lá dentro. A mesma quantidade de calor. Pergunto, qual deles vai sofrer o maior aquecimento? Se eu falar assim, a água que está na panela. Por quê? Tem menor quantidade. Eu posso entender, então, que a massa é uma resistência ao aquecimento. Ou seja, a quantidade de calor que esse corpo ganha ou ele libera causa variação de temperatura. E essa variação de temperatura depende não, ela está relacionada com a massa. Quanto maior for a massa, menor vai ser a variação de temperatura. Quanto menor for a massa, maior vai ser a variação de temperatura. São relações inversamente proporcionais. Só que tem uma outra característica importante. É a substância que está sendo aquecida. Tem substâncias que aquecem com mais facilidade que outras. Essa característica é chamada de calor específico, representado pela letrinha C. Deixa eu só melhorar ele aqui. Aí. Muito bem, eu já explico um pouquinho mais sobre o calor específico. Agora, vamos dar as unidades. Quantidade de calor é energia. No sistema internacional, a gente pode dar joule ou caloria. Vale lembrar que 1 caloria é aproximadamente 4 joules. Preciso decorar essa informação? Não. O problema, fornece isso para a gente. Massa é uma grandeza que no sistema internacional a gente usa quilograma, mas em termo é muito comum aparecer grama.
Calor específico eu já comento. E variação de temperatura pode ser em graus Celsius, Kelvin, Fahrenheit e assim por diante. Geralmente vai aparecer em graus Celsius. Como que eu faço para obter a unidade dessa característica chamada calor específico? Eu vou fazer o seguinte, ó. O calor específico eu isolei. Então, aqui desse lado está a quantidade de calor. E olha o que vai acontecer. A massa está multiplicando, ela passa para lá dividindo. A variação de temperatura está multiplicando, passa para lá dividindo. Dessa maneira como a gente escreveu, a gente consegue determinar a unidade do calor específico. Como? Ó, olhando no sistema internacional, aqui em cima tem quantidade de calor, que é joule. Aqui embaixo é massa, que é quilograma. Aqui é variação de temperatura, que é... Opa, podia ser Kelvin? Podia. Mas lembre-se que a variação em Celsius e a variação em Kelvin dá no mesmo. Do outro lado, vou colocar na situação que mais aparece nos problemas. Unidade de energia em caloria, massa em grama e a unidade em graus Celsius. Mas, professor, o que significa? Me dá um exemplo do que é esse calor específico. Ó, vamos lá. Então, o Czinho representa calor específico. O exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte. O calor específico da água, ele vale 1 caloria grama grau Celsius. Da água líquida, tá? Não é gelo e nem vapor. Da água líquida é 1 caloria grama grau Celsius. E o calor específico da areia, aí vocês vão entender por que eu coloquei essa foto aqui, vale 0,2 caloria grama grau Celsius. Muito bem. O calor específico ele é uma resistência à variação de temperatura. É o quanto de energia eu tenho que fornecer para 1 grama subir a sua temperatura em 1 grau Celsius. Ou o quanto de energia eu tenho que retirar para esse 1 grama perder 1 grau Celsius. Nesse exemplo que eu estou dando, imagina o seguinte. Eu forneço a mesma quantidade de calor para 1 grama de água, 1 caloria, e para 1 grama de areia, 1 caloria. O que vai acontecer? A gente vai perceber o seguinte. Como eu forneci 1 caloria para 1 grama de água, olha o calor específico. Eu forneci 1 caloria para 1 grama de água. Quanto a sua temperatura tem que aumentar? 1 grau Celsius. Então, a variação de temperatura que a água sofreu foi de 1 grau Celsius. Em contrapartida, olha a areia. Eu forneci esse mesmo 1 caloria. Só que para você subir 1 grau Celsius, para esse 1 grama, você precisa pagar só 0,2. Pagar não, né? Fornecer só 0,2. Eu estou fornecendo quanto? 1 caloria. Você concorda que eu estou fornecendo 5 vezes mais? Então, quanto a temperatura da areia vai subir? 5 vezes mais. 5 graus Celsius. O que eu quero que você perceba é o seguinte. Pegando massas iguais, porções iguais de areia e água, a água demora... Não é que ela demora. Ela, com a mesma quantidade de calor, ela aquece menos. Em contrapartida, a areia aquece muito mais. A areia é mais fácil de ser aquecida, graças ao valor do calor específico dela baixo. Mas da mesma forma que ela aquece muito fácil, ela esfria muito fácil. Porque se você retirar 1 caloria, ela vai perder 5 graus Celsius. E a água vai perder só 1 grau Celsius. Bom, pessoal, na nossa imagem aqui, o que a gente tem? Temos aqui a areia e aqui a água. Vamos supor que a gente pegue a mesma porção de água e a mesma porção de areia, ou seja, as massas que eu vou pegar de ambos têm o mesmo valor. As massas são iguais, só que a gente sabe que o calor específico da água ele é maior que o calor específico da areia. Nesse dia ensolarado, vamos supor que o Sol forneceu a mesma quantidade de calor tanto para a areia quanto para a água. Qual vai ser a consequência disso? Bom, lembrando que essa quantidade de calor é para o aquecimento, então a gente vai usar a quantidade de calor sensível, que é dada pela massa, o calor específico e a variação de temperatura. Perceba que nessa situação a gente está considerando que a quantidade de calor é a mesma e a massa de ambas as substâncias são iguais. O que vai mudar é o calor específico e a variação de temperatura. Por quê? Já que a quantidade de calor é igual, a massa é a mesma, o que muda entre eles é o calor específico e a variação de temperatura. Quem tem alto calor específico vai ter baixa variação de temperatura. Ou seja, mesmo que a água receba a mesma quantidade de calor que a areia, a variação de temperatura que a água vai sofrer, ela é menor que a variação de temperatura que essa areia vai sofrer. Ou seja, a areia vai ficar muito mais quente.
Então, por isso que quando você vem e pisa nessa areia, você vai sentir seu pé queimando, porque está em uma temperatura muito maior que a água, apesar que elas receberam a mesma quantidade de calor. Isso é indicativo do calor específico, da dificuldade de aquecer, porque o calor específico da água é maior do que o da areia. Vale lembrar que à noite o processo é similar, só que à noite a água vai liberar calor para o ambiente, assim como a areia. E aí, mesmo raciocínio, a quantidade de calor considerando iguais, quem vai ter maior redução de temperatura? Quem tem baixo calor específico. Então, à noite, a variação de temperatura que essa areia vai sofrer continua sendo alta. Só que ela é uma redução alta, né? Uma alta taxa de redução. Em contrapartida, a água continua tendo baixa redução. E qual é a consequência à noite? A gente vai pisar na areia, vai sentir a areia gelada, e quando a gente pisar na água, a gente vai sentir a água um pouco mais quente que a areia. Beleza? Vamos agora para o exemplo. Bom, pessoal, vamos fazer esse exemplo. Eu trouxe aqui um corpinho, onde a massa dele vale 200 gramas, o calor específico dele vale 0,09 caloria grama grau Celsius, sua temperatura inicial é 20 e sua temperatura final vale 120. A gente já percebe que ele sofreu um aquecimento. Vamos considerar que ele sofre esse aquecimento sem mudança de estado. Sem mudança de estado. Beleza? Eu quero saber quanto foi a quantidade de calor que ele recebeu. Por que eu posso falar que ele recebeu? Porque ele aqueceu. Portanto, esse corpinho recebeu uma certa quantidade de calor. Para a gente calcular essa quantidade de calor, a gente vai usar a quantidade de calor sensível, porque teve alteração de temperatura, usando o que macete, que é a maneira para a gente usar a quantidade de calor, abreviar ou memorizar a quantidade de calor sensível, o que macete. Então vamos lá. Usando o que macete, a massa a gente vai colocar 200 gramas. Não precisa transformar para quilograma, porque o calor específico está caloria grama grau Celsius. E a massa está em grama, então é tranquilo. Calor específico 0,09, variação de temperatura final 120, menos inicial que é 20. Então a quantidade de calor vai ficar 200 vezes 0,09 dá 18 vezes 100. Então esse corpinho recebeu 1.800 calorias. Está aí a quantidade de calor que ele recebeu. Perceba que, fornecendo as características do corpo, como massa e calor específico, e as suas temperaturas iniciais e finais, a gente consegue saber quanto de energia de calor esse corpinho recebeu. Muito bem. Um outro conceito muito importante é a chamada capacidade térmica de um corpo. Ah, professor, um conceito novo? Sim e não ao mesmo tempo. Porque a capacidade térmica nada mais é do que a resistência do corpo à variação de temperatura. Então, é a resistência do corpo para variar sua temperatura. Quanto forma maior a resistência, mais difícil é variar a temperatura. Mas, professor, a gente já viu isso. Sim, só que ele mistura. Na verdade, não é que ele mistura. Ele associa a capacidade térmica do corpinho como produto da massa vezes o calor específico. Em outras palavras, tá vendo isso aqui que a gente usou? MC? Isso aqui é a capacidade térmica do corpinho. E vale lembrar, quanto maior for a capacidade térmica, mais difícil vai ser variar a temperatura. E faz sentido e a gente vai verificar. Mas antes, colocando as unidades. Começando pela massa, a massa é em quilograma no sistema internacional e grama no sistema usual interno. Calor específico, a gente viu joule, quilograma grau Celsius ou caloria grama grau Celsius. Quando você faz o produto de massa e calor específico, a capacidade térmica ela fica joule por grau Celsius ou caloria por grau Celsius. É de fato uma unidade que indica a resistência. Vamos verificar. Ó. Calculando a capacidade térmica desse corpinho, vai ficar massa 200 vezes 0,09. Essa capacidade térmica ela vai dar 18 calorias por grau Celsius. Interpreta ela. Para esse corpo variar 1 grau Celsius, quanto de energia eu tenho que fornecer? 18. Se essa capacidade térmica for maior que 18, você percebe que vai aumentando a dificuldade para variar a temperatura. Por isso que a capacidade térmica a gente pode definir como resistência de variar a temperatura. E para fechar essa parte, a gente viu que a quantidade de calor sensível de um corpinho, a gente usa o que macete.
Agora, se você substituir o conceito de capacidade térmica, vai ficar Q igual a C delta T. Beleza? E perceba que o conceito que eu falei faz todo sentido. Para uma certa quantidade de calor, quem tem alta capacidade térmica vai ter baixa variação de temperatura. E vice-versa. Quem tiver, baixa capacidade térmica vai ter alta variação de temperatura. Peraí que não funcionou. Deu uma travada de novo. Agora vai funcionar. Aí, muito bem. Então, baixa capacidade térmica, alta variação de temperatura. Beleza? E para fechar, e o chuveiro? Agora a gente vai ver o chuveiro para a última parte da nossa aula. Bom, pessoal, vamos agora entender como que o chuveiro faz para aquecer a água e por que o registro influencia na temperatura. Aqui eu trouxe um chuveiro bem simples e perceba o seguinte, conforme essa água desce, o que essa resistência elétrica vai fazer? Ela vai fornecer calor para a água e a água vai aquecer. Então essa quantidade de calor ela é sensível. Muito bem. A gente sabe que potência, a gente viu lá na mecânica, a potência representada pela letra P maiúsculo, ela é dada pela razão, a potência média, pela energia liberada ou consumida por unidade de tempo. Vale relembrar, eu coloquei aqui uma lâmpada, por exemplo, se eu falar que a potência dessa lâmpada vale 60 watts, significa que a cada segundo ela está liberando 60 joules de energia ou consumindo 60 joules de energia elétrica. Então, potência dada em watt significa o fluxo de energia, vamos dizer assim, o quanto de energia usado por uma certa unidade de tempo. E de forma geral, potência dada pelo PET, que é energia sobre o tempo. Lembrando que, como a gente já viu, no Sistema Internacional a gente usa watt, que é joule por segundo, mas pode aparecer aí para você caloria por minuto ou qualquer outra relação do tipo. Energia, a gente vai ter joule e caloria como as principais, tempo, segundo e as outras unidades de tempo, minuto, hora e assim por diante. Beleza. Como que a gente vai usar esse conceito dentro de termo? Primeira coisa que você tem que ficar atento é com relação à eficiência desse chuveiro ou de qualquer aparelho eletrônico, elétrico que sirva para aquecer. O exercício vai fornecer para você uma coisa chamada potência útil. Essa é a que vai para o aquecimento. Ela corresponde a uma certa porcentagem, que eu vou chamar de X, de um total. A potência total é a potência total liberada pelo aparelho. Ela vale 100%. Caso o exercício fale para você o problema, olha, temos um aparelho que ele tem tanto de potência, sendo que 80% é de fato para o aquecimento. Então, no lugar do X, você vai pôr 80%, vai realizar essa regrinha de 3 para descobrir quem? A potência útil, porque é ela, de fato, que serve para o aquecimento. Pode acontecer em um problema que a potência útil seja igual a total? Pode. Nessa situação, o exercício tem que comentar. Toda potência liberada serve exclusivamente para o aquecimento, por exemplo, da água. Aí a potência útil é igual à potência total. Caso contrário, faça a querida regra de 3. Beleza? Agora, como que o chuveiro vai funcionar? Vamos pegar aqui a nossa potência útil. Vou chamar de PU. Essa energia ΔE que está aqui, porque o cálculo de potência é energia sobre o tempo. Continua. Só que esse ΔE é energia útil. A energia útil que vai para a água é quem? É a quantidade de calor. Então a gente vai pôr a quantidade de calor que a água recebeu pelo tempo que o chuveiro ficou ligado. Beleza? Então a potência útil é a quantidade de calor dividida pelo tempo. Muito bem, na linha de baixo, essa quantidade de calor, como a gente já havia dito, ela é sensível, porque ela faz o quê? O aquecimento da água. Então eu vou trocar por massa vezes o calor específico, variação de temperatura, sobre o tempo que o chuveiro ficou ligado. Aqui fica muito, preste bastante atenção. ΔT, com esse T minúsculo, é tempo, é intervalo de tempo. ΔT com T maiúsculo é variação de temperatura. São coisas distintas. Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte, uma grandeza que eu vou definir para vocês, que é o fluxo. É o fluxo de massa, o fluxo de água. O fluxo é a massa de água que passa por uma certa unidade de tempo. Por exemplo, vamos pegar aqui um fluxo de 2 kg por segundo.
A cada segundo, quanto escapou? 2 kg. Esse fluxo está um pouco intenso, né? Então, a cada segundo escapou 2 kg. Isso é fluxo, é massa por tempo. Podia ser volume por tempo e assim por diante. Então, o que eu vou fazer agora? Definido o conceito de fluxo, que está associado à quantidade de água que escapa, de massa de água que escapa por certa unidade de tempo, eu vou trocar massa por unidade de tempo por fluxo. Então, a potência útil ela é dada por fluxo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E é aí que a gente vai responder a pergunta do início da aula. A potência do chuveiro ela é constante. O calor específico ele é constante. As duas grandezas que a gente consegue variar é o fluxo e a variação de temperatura. Portanto, perceba o seguinte: se o fluxo for muito alto, a variação de temperatura vai ser baixa, a água do chuveiro sai fria. Em contrapartida, quando está aquele dia bem friozinho e você abre bem pouco o chuveiro, quase nada, você faz o fluxo ser bem pequenininho. O que acontece com a variação de temperatura? Sobe. É por isso que tem uma associação entre o fluxo que sai, a quantidade de água que sai do registro, com o aquecimento. Baixo fluxo, alta variação de temperatura. Beleza? E aí a gente fecha a nossa aula de hoje. Até mais, pessoal. Bons estudos.